Oi, gente, aqui é a Vanessa do Lá Fora. Como vocês ouviram, o Pedro está deixando as gravações, a gente vai continuar. Vamos trazer convidados, pessoas muito especiais, vamos trazer vários temas e vamos sentir muita saudade do Pedro, mas seguimos por aqui. Hoje eu tô aqui com a Marielle, que tá sempre aqui com a gente. Oiê! E temos uma convidada muito especial, a Luciana Sadi. Oi! A Luciana é psicóloga, é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, membro efetiva, é escritora e ela coordena o ciclo de cinema e psicanálise do MIS, em parceria com a Folha de São Paulo. MIS é o Museu de Imagem e Som de São Paulo e eles têm esse projeto de discussão de filmes que é muito interessante. Inclusive eu e a Marielle já participamos também como convidadas e hoje a gente está aqui contando com essa visão da Luciana que vai nos enriquecer bastante. A Luciana também desenvolveu um trabalho extenso na área de problemas alimentares. O mestrado dela foi nessa área e nós vamos poder conversar um pouquinho sobre isso porque hoje a base do nosso episódio é o filme A Substância, que traz a questão do corpo. A Marielle vai trazer um estímulo aqui para a gente pensar. Bom, primeiro, Lu, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes. E assim, pessoalmente, acho que eu falo pela Vô também, você fala... a gente fez a formação no mesmo lugar, a Lu foi minha professora em alguns seminários. E minha também. Também da Van. E eu acho, Lu, com essa inserção que você tem em vários lugares da cultura, né? Você faz o cinema e psicanálise em parceria com o Museu de Imagem e Som de São Paulo, com a Folha de São Paulo. Você participa do grupo Corpo e Cultura, né? Que é um grupo que trata e pensa questões da mentalidade de dieta, enfim, quais são as consequências psíquicas de todas essas loucuras e delírios de questões alimentares. Enfim, você foi para mim, acho que para você também, depois você disse, uma inspiração para o Lá Fora. Né? Desde o começo, você foi uma pessoa que a gente olhava, eu olhava e falava, nossa, é possível ser uma psicanalista séria, consistente, né? Que se dedica da mesma maneira, ou assim, não sei, se dedica às questões teóricas de uma forma séria e compromissada, responsável e participa de um debate cultural externo. Externo a Está em contato, está em né? contato Com o mundo lá fora. Então, é uma honra. Meninas, a honra é minha, né, de estar aqui e saber que de alguma forma eu inspirei o Lá Fora e agora participar do Lá Fora com vocês eu acho que é assim, como se você falasse, poxa, tudo que você fez valeu a pena. Tem frutos, né? Porque coroa uma trajetória minha, né? E essa trajetória é muito antiga, na verdade, essa ideia de falar com o público externo a psicanálise. Foi sempre um grande interesse meu. Então, só tenho a agradecer. E a Lu também tem essa característica de enxergar as pessoas, né? Eu, pelo menos, me senti muito enxergada e existindo quando eu conheci a Lu. E eu acho que muita gente sente isso, porque ela forma vários grupos e convida as pessoas que ela vai encontrando, que ela vai achando que tem algo a contribuir. Eu acho que é muito importante pessoas que façam isso, que tragam você para poder falar, para poder pensar, né? E a Lu faz isso o tempo todo, então é algo raro. Acho que poucas pessoas fazem isso que você faz, Lu. Então, obrigada. Acho que isso se chama reconhecimento. E as pessoas precisam de reconhecimento e precisam ocupar um lugar no mundo em que os outros possam vê-las. Dentro das instituições psicanalíticas tem muita luta pelo poder e muita discriminação. As instituições são muito cruéis com as pessoas.
eu nunca compactuei com nenhuma crueldade e, portanto, eu acho muito importante reconhecer meus colegas, ainda que em certas situações eu tenha coordenado grupos, eles estavam na condição de alunos, eles são psicanalistas, eles têm competência, eles atendem pacientes e eles não podem ser infantilizados de nenhuma forma. E é assim que eu olhei para vocês também. Sim, e fez toda a diferença, é incrível. Bom, então é nesse clima de muita alegria, muito especial, nos sentindo muito íntimas aqui, que a gente vai falar de corpo e através da substância. Mas só voltando um pouco o que vocês estavam falando agora, Lúcia, falou de reconhecer os colegas, né? Eu acho que isso dentro de uma formação, qualquer que seja, instituição de psicanálise, em universidade, em qualquer lugar de formação, você ter alguém mais experiente, né, que está num trajeto à sua frente, que olha para você com consideração, isso te autoriza, né? Então eu acho que é essa grande sensação que no caminhar institucional você foi sempre essa pessoa também para mim. Eu lembro uma vez que eu te vi numa jornada de educação, foi a primeira vez, e eu achei incrível o que você falou, aí eu te mandei umas coisas e você me respondeu assim, eu li tudo. Eu falei, gente, isso é uma das coisas mais generosas que eu já ouvi de alguém. Você já imaginou alguém falar isso? A pessoa me leu. Me leu, né? Então, é nesse sentido. A gente está muito feliz de conversar com você também sobre esse filme, né? Substância, filme da... Ai, não sei como é que pronuncia o nome dela? A diretora? É a diretora, depois a gente procurei, Lu. Então, uma coisa interessante de falar sobre esse filme com a Lu, é que a Lu é uma pessoa que entende de cinema, diferente de mim, que não tenho nenhum tipo de educação nesse tema, só como uma pessoa que assiste, e que a substância tem tudo a ver muito com todo o campo de pesquisa e de trabalho da Lu há muito tempo, que tem a ver com o corpo feminino, com o jeito que nós mulheres, não só mulheres, né, homens também, mas de como a gente encara essas questões de gordura, emagrecimento, velhice, juventude, etc. Eu fui assistir, nós fomos assistir juntas, eu e a Van, semana passada, Substância, e foi uma experiência, nós somos, né? Alegrinhas pro cinema. Vamos assistir o filme da Demi Moore. A gente foi assim, Aí sentamos lá, começaram os trailers. de terror. 1 trailer de terror, 2 trailers de terror, 3... Eu falei, será que a gente tá no filme errado? Aí eu Ou foi perguntei porque pro moço outubro? do lado, escuta, o filme é a substância, né? Ele é. Procurei, falei, não mas tá aqui catalogado como terror. Falei, será? Aí tá bom, começou, né? Bom, gente, quem não assistiu, desculpa, vamos dar spoilers, faz parte, né? Mas eu vou fazer um brevíssimo resumo do filme para quem não viu. É um filme que está sendo bastante falado, porque a Demi Moore está cotada a ser indicada para o Oscar nesse filme. Demi Moore, uma atriz para os jovens, acho que os jovens nem a conhecem, Não. né? Porque ela parou de fazer filme acho que há 20 anos atrás. Ela era grande sex symbol dos anos 80, 90, né? Fez Ghost. Ela era uma mulher, mas era na época da juventude a grande sex symbol de Hollywood. E parou de fazer filmes já há muito tempo, acho que foi por isso também que a diretora a chamou, né? Porque a Demi Moore fez declarações dizendo que quando ela fez 40 anos, Hollywood simplesmente esqueceu, parou, ela parou de 40 trabalhar. anos, estava muito velha. 40 anos velha, como gente, muito velha. E aí a substância é o seguinte, ela é uma espécie de estrela, assim, meio decadente, né? Que foi para um programa matinal de ginástica na TV, meio Jane Fonda. O filme é meio distópico, é Hollywood, é Los Angeles, mas também é uma coisa, né, me ajuda. Meio Lu, a deslocado nomear no tempo, não tem uma localização específica, né, de idade, de época. Pode ser anos 80, pode ser anos 90, Pode, né? E dá aquela sensação de uma coisa fora do tempo, né, porque é uma arquitetura toda esquisita, aquele apartamento dela... Esse é bem moderno, não tá nem nos anos 80, nem nos anos 90. Tem uma coisa mais futurista no apartamento. Mas também você não localiza, né? Não. É uma coisa deslocalizada. Enfim, ela faz 50 anos e ela é demitida do programa que ela tinha na TV, numa cena que é incrível, que é um produtor de TV comendo, né? Eles vão comer, assim, vão almoçar, ele vai demiti-la e é uns takes assim bem fechados nele comendo um camarão, fica aparecendo o barulho do dente, da gordura. É uma coisa bem nojenta, né? Genial. Genial, tanto que o filme é categorizado como body horror.
Eu não conhecia, fui procurar um pouco. O grande cineasta representante desse movimento é o Cronenberg, né, que fez A Mosca e outros filmes, mas que é um tipo de filme de terror muito apoiado nessas cenas do corpo, né, das alterações, da coisa física. E fui pesquisar um pouco e vi uns trailers que estão me deixando com pesadelo até hoje. Quais? Eu não tenho condição de ver isso. O Homem Centopeia, a Pessoa Centopeia. Você assistiu isso? Não. Nossa Senhora, não assistam, nem procurem o trailer. Mas enfim, o que acontece com a Elizabeth Sparkle? Ela é demitida, aí ela sofre um acidente, ela tá meio atordoada saindo da emissora, ela sofre um acidente, não acontece nada, ela vai ao médico, tem lá um médico novinho com uma cara que você não sabe se ele é uma inteligência artificial ou se ele é uma harmonização facial muito bizarra. Então fica essa coisa entre o que é gente e o que não é gente, né, já. E aí ele dá um negócio para ela e fala, salvou a minha vida, que chama a substância, é um pendrive, ela assiste um programinha lá na TV falando que se ela tá a fim de ter a melhor versão de si mesma, né? Que é uma expressão muito comum atualmente usada para tudo, dieta, maquiagem, procedimento estético, que é você ser a melhor versão de você mesma. Até para quem guia o Uber. Tem que ser a melhor versão de si mesmo, não é? É verdade. Para ganhar. Para quem é entregador de pizza, faz as entregas pelas cidades, que é uma coisa bem neoliberal, ser a melhor versão de si mesmo. E que o outro vai te avaliar, né? E basta você se esforçar que você consegue. Você chega lá. Aí o filme começa já com uma coisa bem ficção, porque ela vai num lugar que parece uma espécie de um lugar de tráfico, né? Você entende que é uma substância ilegal, que ela injeta essa substância e aí é uma coisa bem ficcional, sai uma outra ela de dentro da coluna. Tanto que o cartaz do filme é ela com a coluna costurada, né? E não é ela, não é a Demi Moore jovem, é uma outra atriz. É uma outra atriz que é como se fosse uma versão dela com, sei lá, 20 anos, né? Muito jovem, muito bonita. E aí a ideia do filme é elas têm que trocar de lugar a cada semana. Então, uma semana fica a Sue e a outra semana fica a Elizabeth. E aí, enquanto uma está vivendo a vida, a outra fica alimentada com uma espécie de soro, assim, uma alimentação meio hospitalar, como se aquele corpo ficasse inerte e elas fossem trocando. No banheiro. Dentro do o banheiro. O que eu acho muito significativo. Eu gostei muito dessa coisa de ser tudo no banheiro. Porque eu acho que para as mulheres, o banheiro é muito lugar onde você olha no espelho. Sim. Onde você se arruma, onde você se troca, onde você se desnuda. Onde você se maquia. Onde você tira a maquiagem, né? É muito bonito, é tudo no banheiro, a cena das duas. E, enfim, aí vai acontecendo o filme, que vamos até discutir, a gente conversou um pouco antes de começar a gravar aqui, queria ouvi-lo, o que você achou em termos de qualidade do filme, né? Mas só comentando assim que eu e a Van, a gente fomos e aí a gente saiu do filme e a gente estava num shopping que é no 3º andar do cinema e as pessoas ficavam rodando sem achar a escada assim para sair. Inclusive nós. A gente não sabia onde estava a saída, nem onde desrealizadas. estava o carro, nem onde estava eu mesma. Eu me senti muito perturbada, muito. Muito, eu saí assim... E como o shopping estava fechado... Tipo, 1 da manhã. Todas as pessoas estavam olhando uma para outra, assim. Perdidas. Foi muito interessante. Todo mundo assim, perdido, falando pro segurança, onde sai mesmo? Não lembro. Não lembro quem eu sou. Então, assim, para quem é uma pessoa um pouco mais sensível, eu acho que é um filme que tem que ter um pouco de cuidado para assistir. Mas, enfim... É um filme que tem essa temática da mulher mais velha, a mulher mais jovem, a beleza. Tem poucos diálogos, né? É um filme com pouco diálogo. Tem uma conversa dela com esse empresário, meio CEO assim, da emissora, que ela é demitida, que ele fala assim para ela, você sabe, né, com 50 anos acaba. E ela fala, o que acaba? E ele fala, acaba. É só isso. Né? Não, e nessa cena do camarão... Ele encontra um homem mais velho e ele fala, nossa, você é incrível. É verdade. Né? Você é fantástico. Então, e aí para ela ele fala isso. Que acaba. Os homens são todos mais velhos, né? Os homens da emissora são o board de acionistas. Todos são de cabelo branco, pessoas já de uma certa idade, sempre tratadas com consideração. Porque eles que têm o dinheiro, o poder, e eles estão em cima da Sue, da versão jovem dela, né? Loucos para se aproximarem da versão jovem.
E aí ela vai ocupar a vaga, né? A Su vai ocupar a vaga dela mesma. Dela mesma. Isso. A jovem vai ocupar a vaga da mais velha. Na emissora. Na emissora. Ela consegue... E ela começa a se encantar de novo por estar jovem e fazer o programa e não quer voltar para o corpo velho, entre aspas. E aí ela começa a fazer artimanhas lá para se manter mais do que 7 dias, que esse era o acordo, ela tinha que ficar 7 dias com o corpo jovem e tinha que depois voltar para o corpo antigo. Mas acho que tá bom até aqui, pra gente começar a conversar, não precisa contar o filme resto. inteiro, né? Mas a gente queria ouvir um pouquinho, até no ponto de vista assim, o que você achou do filme, de cinema? O filme é muito bem feito e esse body horror realmente é um horror, porque você vê aquilo que a gente não vê normalmente. A pele, a câmera vai tão fundo na sua pele e ela mostra o desabamento da pele, né? Como é que fala isso quando costura? As costuras que tem passam pela pele e mostra como está costurando. Então, tudo isso é quase insuportável. Para mim, realmente é intolerável praticamente. Essa forma de ver o corpo, você vê o horror do corpo. O corpo humano ele é bonito, mas de longe, né? Quando você olha ele muito de perto, a Vanessa é médica, ela sabe. Quando você olha muito de perto e quando você corta, puxa, estica, rasga e muda, isso daí é o verdadeiro horror. E sente o cheiro, né? Você falou a Vanessa é médica, eu lembrei de uma vez que eu entrei numa cirurgia como aluna, né, como observadora, e abri o pescoço assim do paciente, e aí começou a mexer lá dentro, e aí eu ouvia o barulho do bisturi, ouvia, olhava, isso daí que tem no filme, né, e aí de repente eu desmaiei, caí lá no chão, Porque é insuportável. Anotado, tipo, não vai ser de cirurgiã. Essa e tipo, ninguém podia me salvar porque tava todo mundo lá operando, né? Fiquei lá caída no chão, desmaiada. E foi tão surreal que a hora que eu voltei do desmaio, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Eu abri o olho e vi o chão do centro cirúrgico, era aquele granilite, sabe? Então eu vi assim as bolinhas do granilite. E aí eu pensei, nossa, eu tô dormindo na rodoviária. Por que eu tô dormindo na rodoviária? Por que eu tô dormindo na rodoviária? Aí eu olhei e vi que eu tava no centro cirúrgico. Mas essa desrealização e essa sensação que eu me lembrei tem a ver com isso. Você vê muito de perto, né? Você vê muito de perto, de forma que fica insuportável ver. Talvez porque tudo visto tão de perto mesmo, seja mesmo insuportável. E a velhice ou o envelhecimento deixa mais insuportável ainda. Porque você está vendo a morte, é como aqueles quadros do Lucian Freud. É como se ele captasse a morte ainda em vida. Né? E é isso que o apodrecimento, a degeneração, a decrepitude mental e física. E isso que para nós não estamos preparados para a decrepitude, nós não estamos preparados também para o envelhecimento, a gente não aguenta. Porque a gente construiu uma sociedade com imagens jovens. Todo mundo é jovem, todo mundo parece que está sorrindo. Quando a vida não é nada disso. Inclusive, eles falam isso no filme, né? Sorria. Que fica tudo bem. Só o que você precisa fazer é sorrir. É que tem uma parte, que acho que isso diz muito, né, sobre essa questão do lugar da mulher, e a mulher bonita, a mulher jovem, em que a Su começa a perder o dente, né? Uma parte mais no fim, que o corpo está se desfazendo, e os dentes dela começam a cair, e ela encontra esse cara, que é o CEO da emissora, e ela fica com a boca fechada. E ele fala, sorria, por que você não sorri? Né? Essa ideia da mulher sempre sorrir. E ela dá um sorriso sem poder mostrar os dentes. É bem bizarra essa cena, né? Mas é muito interessante. Porque é engraçada. É engraçado. Ao mesmo tempo é assustador. Dolorosíssima. E aí eu acho que o fato de misturar humor com terror é também muito cruel, muito sádico. E divertido, tem uma parte meio... mas eu acho que o humor ali é um pouco como Freud fala, né? O humor ali é para esconder o terror.
Né? Quando a gente lê, né, o Xistes, a gente percebe. O Xistes, o que ele faz? Ele precisa dar vazão à sexualidade, não é? E ao mesmo tempo ele precisa esconder a morte, né? Então a gente ri daquilo que a gente não suporta. E eu acho que o filme faz isso, faz você rir daquilo que você não suporta. E no fim pra vai ficando, aguentar. e no fim vai ficando tão insuportável que as pessoas riem no cinema. Sim, as pessoas riem também porque é um jeito de aguentar a angústia, né? Você extravasa a angústia pelo riso, né? E fica tão insuportável que você já não sabe mais se é imoral, você tá achando engraçado aquilo, ou se tá tudo bem, você tá compactuando com aquela situação de dor, né, extrema. Eu gosto quando os filmes fazem isso, fazem você rir com culpa. Eu acho isso muito divertido. Isso é mais complexo, Isso é mais né, complexo. do que uma comédia idiota qualquer, né? Isso. As boas comédias têm que trazer isso. É que é raro ter boas comédias, raro. né? Você ficar excitado com culpa numa cena absurda, assim, violenta. Você rir com culpa. Realmente, eu acho que são grandes sacadas. E é bem difícil fazer isso. Eu lembro que um dos filmes que eu acho mais faz isso, que eu adoro, é o Comilança. Ah, eu adoro esse filme. Não é demais? Eu amo esse filme, é demais. É um filme italiano, muito rapidinho, que as pessoas vão para uma casa para comer até morrer. Só que é muito engraçado. Só que você ri com muita culpa. Porque você fala, eu não devia estar rindo disso. Por que eu tô rindo disso? E aí fica um monte de camadas, assim, né, na sua experiência. Nem era o riso, porque eu adoro comida, então pra mim eu queria comer tudo aquilo que eles estavam comendo. Eu tava fora da comida. Até depois eu assisti esse filme, eu tinha 17, 18 anos, eu fiz algumas receitas. Porque as comidas eram fantásticas, eram burgueses, nobres, muito sofisticados. E a única pessoa que sobrevive à comilança é a professorinha. Não sei se você se lembra disso. Eles são lá, 5 burgueses, eles vão comer até morrer. Eu sei que não é o objeto aqui, mas da nossa discussão. Mas aí tem uma professora que passa por lá, ela entra na casa e ela gosta das comidas e do sexo. Então ela vai transando com todo mundo e vai comendo tudo. Todos eles morrem, ela fecha a mala dela. E vai embora. E vai embora. E eu me identifiquei muito com ela, diga-se de passagem. Mas eu acho que tem a ver, porque tem a ver com toda a nossa conversa aqui também de comer e de sexualidade. No filme A Substância, o que acontece é que a Sue vai para o mundo, porque ela é linda e ela é aceita, e a Elizabeth vai ficando em casa comendo. Tanto que o que ela ganha de presente do chefe dela quando ela é mandada embora é um livro de receita, para você se distrair. Uma senhora agora vai ficar em casa cozinhando. Só que ela come de um jeito muito nojento. Eu acho que ali começa a haver uma guerra através da cozinha entre a jovem e a velha, que nem é tão velha. Nada. Mas é maravilhosa. É maravilhosa. É uma mulher de 60 anos, mas muito não é linda. a juventude que talvez... que a gente sabe que em Hollywood não tem papel quase, não tinha, agora já até melhorou um pouco, para mulheres mais velhas. Então essa juventude do sex appeal é o que fazia com que novas gerações de atrizes aparecessem. Então tem toda essa crítica também, né? Mas o que acontece com a comida é que uma vai sacaneando a outra através não da comida em si, mas da louça e do lixo que fica na casa. Então, quando vem a mais nova, ela precisa limpar toda a sujeira que a mais velha fez. E a mais velha começa a cozinhar feita uma louca e comer e deixar restos de comida. Então, o filme também tem essa escatologia, ele é muito escatológico. Restos de comida, pedaços de corpos sendo vistos muito de perto, dentes caindo, cabelo caindo, sangue para tudo quanto é lado, né? E essa coisa da comida... é um castigo que uma vai dando para a outra, né? É um castigo. Olha, você vai ficar jovem, mas quando você sair jovem, você tem que limpar a casa. Então a casa vai ficando mais nojenta. E depois a outra também quer fazer o castigo para a mais velha. A Sue, que é a mais jovem, também quer castigar a mais velha. Só que ela castiga deixando a mais velha cada vez menos viva, né? Às custas de não viver menos. Mas por quê? Porque ela quer transar, porque ela é linda, porque ela quer aproveitar a juventude dela ao máximo, né? E aí ela não aguenta ter que trocar com a mais velha.
de tempo, né, de vida. Uma coisa que é muito bonita no filme, vocês vão falando e eu vou pensando isso, que uma das regras para usar a substância, vem a caixa com a seringa e tal, vem uma regra que é, vocês têm que lembrar que vocês são uma. Né? Que vocês, tava pensando isso vocês são uma, vocês não são duas. E quando elas começam essa guerra, elas ficam ligando lá para um telefone, uma espécie de central do consumidor da substância, para falar, olha, ela está fazendo isso. E aí ele fala o tempo todo, não é ela, é você. Vocês são uma. Eu fico pensando assim, do ponto de vista agora psicanalítico, o quanto é desintegrador a gente passando o tempo. É muito difícil a gente entender que a gente é a mesma pessoa. Porque a gente não é, em alguma medida. A gente não é e é ao mesmo tempo, né? Quer dizer, eu não sou a jovem que eu fui. Mas também Mas eu não posso deixar a jovem que eu fui matar a velha que eu sou. E também não posso deixar a senhora que eu sou hoje matar a velha que eu fui. Mas como fazer esse casamento sem que elas não entrem uma com ódio da outra? Porque você precisa ter muita tolerância para não ficar com ódio da passagem do tempo, com ódio do que você perdeu. Você precisa estar vivendo bem, você precisa estar se sentindo bem no presente. É muito difícil isso. E pode haver ódios dos dois lados, né? Porque o ódio mais fácil de ver do ponto de vista físico é o ódio da mais velha contra a mais jovem. Mas se a gente for pensar na gente, a gente pode também ter profundos ódios das nossas imaturidades, das nossas inexperiências quando jovem. Daquilo que a gente não aproveitou porque não entendia o que estava acontecendo. Mas também tem um ódio à juventude. Eu na clínica vejo, já tive mais, atualmente nem tanto, mães, mulheres um pouco mais velhas com muita inveja das suas filhas, com muito ódio das meninas, das suas próprias filhas, até porque às vezes os maridos mimam mais as filhas do que as próprias mulheres, então tem uma competição muito grande também entre mães e filhas nessa situação. Hoje em dia na minha clínica nem vejo tanto, mas eu já vi muito isso. Eu me lembrei de uma professora que eu tinha na psiquiatria que falava assim, sabe qual que é a maior sorte que eu tenho na vida? Ter tido só filho homem. Que eu não preciso sentir isso. Ela vai ser a rainha mãe para sempre. Não era uma coisa perversa, porque ela era bem não preciso interessante. Sentir a passagem do tempo. Não preciso sentir inveja da minha filha. Posso sentir das noras, tá tudo bem. É mais fácil. Sem atacar a própria filha. Porque ela lidava muito com adolescente e essa era uma questão extremamente presente na clínica. É a história dos contos de fada, né? Das princesas e das madrastas. Sim. Sabe o que eu pensei muito no filme? Eu assistindo, tem umas cenas que a Demi Moore, que é a mais velha, olha a Sul deitada, quando a Sul tá lá inerte, né? E tem ela admira, né? Porque tem aquela boca meio rosa, assim, uma pele esticada, muito fofinha. E eu tive um pouco uma sensação, eu tenho filhos pequenos de 6 anos, eu tive um pouco a sensação da gente olhar assim para a criança também. A gente tem um maravilhamento. Não é? Claro, tem mesmo. Não tem? Você olha e fala, é tão lindo. Aí eu fiquei pensando... E cheira tão bem, né? Trazendo a coisa do cheiro. As crianças cheiram bem, elas são bonitas, elas não estão apodrecendo. Não. A gente já está apodrecendo, querendo ou não. Tem essa coisa de cheiro de pessoa mais velha, né? Começa a ter um cheiro característico. Gente mais velha cheira mal, em geral. E bebês cheiram maravilhosamente bem. Cheiram doce, né? Eu acho que tá a morte, eu tô falando apodrecimento, é forte, mas tá embutido a morte, que a gente não aguenta ver. Por isso que eu chamo de apodrecimento, porque tá indo, tá se desfazendo, né? Estamos nos desfazendo, né? Eu tô incluída nisso, obviamente. E é isso que é insuportável, o que o filme faz você ver. E o filme me provocou uma sensação assim, o tempo todo eu ficava assim, querendo dizer pra ela, mas tava bom, você tava bem. Gente, isso é legal, porque é a Demi Moore, né? É a Demi Moore. Ela é lindona. Ela é maravilhosa. Ela tem 62 anos. Ela nua, não sei se era ela Era mesmo. ela, eu acho que era ela, mas assim,
gente, que mulher incrível. E aí eu ficava assim, por que você fez isso, minha filha? E aí eu fiquei pensando em mim e nas mulheres que eu conheço. Que a gente acha que está sempre faltando, está sempre precisando de alguma coisa. Ai, mas podia esticar aqui. Olha que horror, tá caindo, sei lá o quê. E de repente olhar para aquela mulher e ver ela fazendo aquilo com ela mesma. E você pensar, tava bom, para. Tava ótimo, né? Qual que é o problema? Tá bom. E por que a gente não consegue dizer isso para si mesma? Por que é tão difícil? Aí é a pressão estética da indústria, a pressão no nosso país também é um país muito machista. Eu acho que entra uma série de coisas que vem também da sociologia e que estão muito misturadas à nossa psicologia. Porque uma mulher europeia envelhece muito melhor do que uma mulher americana da Califórnia, de Hollywood, ou que uma brasileira. O Brasil é o país que faz mais cirurgia estética no mundo, né? Eu tenho uma tia que tem 60 anos e voltou, ela morou em Portugal e voltou para o Linda Brasil. sua tia. E ela fica muito chocada, ela vem falando isso para mim, mas... Gente, mas isso na Europa não é assim, as pessoas não acham isso feio e não ficam fazendo esse monte de coisa, Mas na Europa as né? pessoas com 60 anos estão trabalhando no mercado, tem uma vida. Aqui Você acha que é uma ideia de etarismo diferente? eu acho que é uma ideia de que você não tem mais utilidade. Tá certo, se você for de uma classe social privilegiada, que você consegue um trabalho, sei lá, você tem uma carreira. Interessante que você escolheu, que você escolheu, gosta. você tá no mercado. Agora, uma pessoa que é caixa de supermercado, que trabalha numa loja... É descartada. É descartado, não tem espaço mais, não existe mais. Tem uma questão econômica, mas eu acho que o filme toca muito na questão da mulher, né? De todo o valor da mulher estar apoiado sobre a sua juventude, sua beleza e todo o envelhecimento ser considerado esse apodrecimento, né? Tem uma parte assim que a Sul, para ficar viva, ela tem que estabilizar. É boa essa palavra, eu acho, né? Que tem a ver com cremes, procedimentos. E ela tira, é como se fosse tirar da coluna, né? Líquor. O líquor da coluna. Então, e aí ela vai fazendo isso mais, e quanto mais ela faz isso para se manter enquanto Sul, mais o corpo da Elizabeth vai sofrendo, é como se ela fosse envelhecendo cada vez mais rápido. Uma coisa meio Dorian Gray, né? Super Sim. Dorian Gray. Fiquei muito pensando nisso, né? Dorian Gray é um livro do Oscar Wilde, vale muito a pena ler. É o único livro da minha vida que eu li 2 vezes. É mesmo? Único. É um livro belíssimo. E o filme também é muito bom. É bom. É. E eu li com medo, porque eu gostei tanto, falei, vou ler. Mas eu falei, vai que eu não gosto tanto, eu li, gostei mais. Falei, não, é bom mesmo, né? Então, o Dorian Gray, muito brevemente, é um rapaz, um homem muito bonito, que pede para pintar um quadro dele. E esse quadro vai ficando registrado no quadro e não nele a passagem do tempo. E Ele faz um pacto com o diabo. Um pacto né? com o diabo para se manter sempre jovem. E não é só isso, ele é um cara, ele vai ficando muito... Tem um argumento muito interessante, eu acho, que no Dorian Gray, que é nada do que ele faz de mal vai se inscrevendo na aparência dele. Então ele fica sempre parecendo alguém bom. Angelical. Angelical. E ele não é angelical. Ele é malvado, Ele é cruel. muito mal. perverso, É. né? Porque eu acho que tem essa ideia da criança, né? A criança, ela não tem nada impresso, parece. Sim, Tem ela é angelical. Ela é angelical. E por isso ela nos engana muitas vezes. Muito. Ela parece boazinha. Porque ela é pequenininha, dócil. Mas olha que Ele interessante. não é dócil, coisa nenhuma. Mas olha que interessante. verdade. Isso que a gente está falando, né? Eu não sei se isso é de todas as culturas, mas a nossa com certeza é uma cultura que equivale a beleza com a bondade, né? E a feiura com a perversão, a maldade. É claro, né? as bruxas são feias e as princesas são lindas. boas. Todo mundo quer ser princesa, quer ser linda. E a velhice está sempre ligada à bruxa. A malva Né? a É maldade. a maldade. As velhas são bruxas sempre, que não aguentaram envelhecer. Né? E vão então se com vingar. inveja e vão se vingar das mais jovens. Das princesas. Eu lembro sempre daquela entrevista que a Meryl Streep deu, que quando ela fez 40 anos, ela recebeu 3 ou 4 convites para fazer bruxa.
Ela não aceitou e, bom, a Meryl Streep, né? É a Meryl Streep, mas Meryl ela Streep. é uma ótima bruxa também. Também. E ela foi fazendo outros papéis, acho que como você falou, eu acho que Hollywood e outras expressões culturais estão tendo outros espaços, até porque, né, as mulheres não estão, pelo menos, tomara, sendo totalmente descartadas. Mas a diretora é mulher. É mulher. Mulheres estão dirigindo mais filmes, escrevendo mais filmes, fazendo mais roteiros, colocam problemáticas do ponto de vista das mulheres e não do ponto de vista dos homens, né? Porque os homens, principalmente em Hollywood, ainda tendem à objetificação da mulher. E sair desse lugar de objeto não é fácil. Eu vi uma análise desse filme, da Substância, do André Alves, que é uma pessoa que a gente gosta muito no Lá Fora, que é do Vibes em Análise, um outro podcast muito legal, eu sugiro quem quiser ouvir. E ele fez um vídeo comentando o filme, que eu achei interessante, eu não sei se foi dele ou ele repostou também um vídeo de uma outra pessoa, falando que essa diretora da Substância, ela faz closes na Sul, que são por partes, né? A bunda, a boca, o peito, o sorriso. Mas ela faz isso de um jeito que é quase engraçado. É como se fosse uma espécie de sátira do olhar masculino, que recorta, que vai fazendo esses recortes, quase como se fossem mesmo pedaços de carne, assim, né? Toda a filmagem da ginástica da Sul, porque ela é, então, contratada por essa emissora para fazer uma espécie lá de programa de ginástica, ela fica recebendo esse zoom nas partes, assim, né? Só nas partes dela. Achei interessante e também ideia. da Demi Moore tem as partes também, né? Principalmente a bunda, que está mais caída, porque vai ficando um pouco mais flácida. Também pega várias vezes o corpo da Demi Moore deitada ali no banheiro. E a jovem é uma espécie de super-heroína. Ela consegue construir no banheiro uma sala, né? Ela faz tudo. Ela é super rápida, né? Mostra ela super rápida, super forte fisicamente, capaz de fazer uma construção dentro do banheiro para poder esconder o corpo, para poder receber os amantes dela sem que tivesse, né? Que se eles pudessem usar o banheiro, digamos assim. Mas eu acho que o filme fala disso. Não mate a velha dentro de você. Se a jovem mata a velha ou se a velha mata a jovem, nenhuma das duas consegue sobreviver. Não tem integração possível. Eu não sei, eu acho que é desintegrado, né, socialmente mesmo. É muito difícil você... Eu tô tentando visualizar como que seria esse convívio harmônico entre as duas. Entre as duas. Como abrir mão, né? Como que a Sul poderia abrir mão, ficar só 7 dias e elas ficariam nisso harmonicamente. Então, mas você não acha que aí teria que haver uma generosidade da juventude? E a juventude não é generosa. Não, é onipotente. Ela é onipotente, ela é raivosa, ela não aguenta saber que um dia ela vai ficar daquele jeito. Ela até nem acha que vai ficar daquele jeito. Quando a gente é jovem, a gente não acha que a gente vai ficar velho. A gente acha que a juventude é eterna, né? Então, acho que a juventude teria que ter um olhar generoso e a que envelheceu teria que ter também um olhar, de certa forma, bondoso para o seu próprio passado. Porque aproveitou a vida, aí seria a elaboração do luto. Tá bom, fui perdendo, porque a vida é uma história de perdas, a gente vai perdendo mesmo ao longo da vida, né? E tem alguns pequenos ganhos, mas só vai piorando, a vida só vai piorando, ela não vai melhorando depois de uma idade. Você chega numa idade, você está com doenças que você não tinha, os homens não te olham do jeito que você era olhada, isso é um componente importante para muitas mulheres, né? Seus filhos cresceram, você nem tem mais aquele amor que você tinha. Eu tenho 3 filhos. Quando eles eram pequenininhos, eles eram só meus. Eles não são mais meus, nem quero que sejam, honestamente, mas não são mais, né? Você vai perdendo muita coisa. Se você não aguentar realizar esses lutos, você vai virar uma pessoa com muita raiva, muito invejosa, muito desagradável. Muito atuante do seu ódio nos outros. Nos outros e em você mesmo também, né? Contra você mesmo então, também. E nós começamos o episódio falando disso, né, Lu? Que você... Fui generosa com vocês. Foi. Nós éramos jovenzinhas chegando e a Lu foi
né, dando conta de lidar com assim, mas eu com também novas tive construções. isso, né? Quando eu entrei, antes de entrar na sociedade, o Leopoldo Nozek sempre me elogiou, sempre valorizou, quis meu trabalho. Eu também tive isso. E também para mim isso foi muito importante, que um analista mais velho me reconhecesse, Mas né? infelizmente isso não é mais raro entre mulheres? Não é o que eu vejo. Eu não vejo isso. Acho que eu tenho ótimas amigas, então, porque eu não vejo essa coisa entre mulheres, não. Vejo as mulheres se protegendo muito, se cuidando muito. E eu Acho que isso vem acontecendo, né? É a tal da mais. sororidade, né? Isso vem acontecendo mais. Hoje eu não vejo. Vejo os homens não conseguem ter as amizades. Eu também estou generalizando, né? Não é sempre assim. Mas a cumplicidade e a amizade profunda que as mulheres conseguem ter. Também Porque eles ficam num registro fálico, quem tem mais, quem tem menos, quem é mais forte, quem ganhou mais dinheiro. E poucas vezes eles conseguem falar das próprias dores cotidianas da vida deles, né? E as mulheres não. E eu acho que isso está mudando. Por exemplo, a gente cresceu, né? Eu sou de 81, então eu cresci 80, 90, com uma conversa muito comum da gente ouvir: as mulheres não são amigas, elas são invejosas. Lembra como se falava isso? Eu me lembro de ouvir isso na minha infância. Não, eu ouvi, eu nasci em 62 e ouvia não se isso, falava mulher não é muito amiga de mulher. Melhor são os amigos. De uma ideia machista e violenta assim, com as relações femininas, e que eu acho que é muito distante de ser verdade. É lógico que podem existir invejas, ataques e atuações, como em qualquer relação humana. Mas eu também vejo, como você, Lu, das pessoas que eu conheço, eu acho que eu não conheço nenhum homem que eu conheço de perto de mim que tenha um amigo que converse, que conte, que mostre as suas vulnerabilidades. Eu acho muito incomum entre relações masculinas e mais comuns em relações entre mulheres. Eu acho que é assim quando essa mulher tem uma substância para usar. Boa. Substância. Tem um recheio, tem onde pegar. Eu tô me lembrando de uma situação que eu vivi, que assim, a minha família era evangélica e não comemorava Natal. Então não existia. Na noite de Natal a gente ia dormir e eu ficava chorando porque eu achava que devia ser tão legal comemorar o Natal. E não tinha nada. E aí eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. A minha tia veio dos Estados Unidos passar o Natal na casa de uma amiga dela e me convidou. E era o primeiro Natal que eu ia passar na minha vida. Então eu estava super feliz e eu me arrumei muito, eu estava bonitinha e tal. E fui para casa da mulher passar o Natal. Chegou lá, a pessoa me tratou tão mal e me pôs para lavar louça. E eu fiquei lavando louça. Na festa dos outros. E minha tia não percebeu, também não fez nada. E eu fui para casa assim, sem entender. Eu só fui entender muitos anos depois que essa mulher estava sofrendo, ela estava prestes a viver um divórcio. O marido dela foi embora, sei lá. E que ela ficou com ciúmes de você, de uma mocinha jovem e tal. E te tirou de cena. Madrasta má. Mas assim, aquilo para mim foi tão assim... uma cena, uma figura de quanto pode ser destrutivo e não empático e não cuidadoso com o outro quando você está sofrendo, quando você está com dor. Porque eu fiquei muitos anos tentando entender aquela cena, o que tinha acontecido ali naquele lugar. E lógico que ela era adulta e tal, mas como também pode ser sofrido para ela ter visto você. Pode ser sofrido depois que aconteceu isso, então eu fiquei tentando ligar os pontos. O marido dela serviu guaraná para mim e não ofereceu para ela. Ela morreu de E aí depois, um dia, uns 10 anos depois, ela falou para minha prima que o marido dela tinha dado primeiro para mim. Porque você era mais bonita. Mais jovem. Então, e eu fiquei assim, juntando as pecinhas, e aquilo era tão doloroso de viver para todos que estavam ali naquela cena. E aí eu fiquei pensando nessa substância, porque quando você não tem nada, você está vivendo numa miséria, numa dor muito grande, né? Sem substância dentro de você,
eu acho que fica muito difícil ter compaixão e não agredir a jovem ou a velha. Ou talvez, pode ser que, eu não me lembro, mas pode ser que eu também fiquei assim, peguei o Guaraná primeiro. Pode, as jovenzinhas fazem isso, né? Então assim, acho que essa coisa... Você tem que estar muito integrada com você, com o seu eu mais jovem, com o seu, para você não ficar agredindo, né? Eu pensei isso, eu tive uma paciente essa semana, não vou falar muitos detalhes, mas enfim, uma menina jovenzinha entrando na adolescência. Ela entrou na sala e eu pensei, gente, é tão lindo ver uma criança que começa a se tornar uma mulher. Assim, é como se o rosto... E ela ia no shopping, ela estava arrumada. E aí eu pensei assim, eu fiquei tão feliz por ela, porque eu me reconheci muito, assim, nesse momento, que ela ia com a mãe no shopping comprar um presente para amiga, sei lá, sexta-tarde. Mas como é fácil nessa hora você invejar. Claro, né? porque, nossa, olha o que tudo elas têm, ali, né? Tá tudo ali. Agora, essa substância que você tem que ter, eu acho que passa muito pela cultura e pelo intelectual. Pela possibilidade de ler, de conversar, de discutir assuntos. Você não acha? Senão, o que mais? Quais são as outras coisas que a gente pode ter? Você não acha a religião, talvez, para algumas pessoas. Mas você não acha que a experiência, que lógico que ela nunca é completa e plena, ela é sempre falha, mas algum nível de experiência de que você passou pelos momentos, tendo vivido eles da maneira que você ou queria, ou escolheu, ou foi possível, isso não diminui? Porque eu tô falando assim, por exemplo, a minha sensação, eu tenho uma sensação de não ter vivido a minha adolescência como eu gostaria de ter vivido. Mas quem viveu? Ninguém. Então, acho que não existe isso. Você tem assim algum... Não, mas que eu tô falando que não é pleno, mas assim, eu acho que a depender da situação, você tem uma sensação de ter vivido mais coisas que você queria ou menos. Será que não? Isso não ajuda também? Eu acho que poderia ajudar, mas assim, quando eu falo com minhas amigas, eu tenho 61 anos, tenho amigas de 70, um pouco mais, a maioria delas acha que são muito mais felizes hoje do que eram quando eram jovens. É isso que eu ia te porque perguntar. tinha uma pressão para a juventude que também era insuportável. Então, né? Eu não trocaria os anos que eu tenho hoje, se eu pudesse fazer a brincadeira da substância. Eu não sei se eu queria ter 40 anos, sei lá, ou ir para 20 anos. A não ser que com 20 anos eu tivesse a cabeça de 60. Aí eu ia aproveitar pra caramba. Mas não dá, mas não dá pra fazer isso. Só dá pra viver o melhor que é possível agora. E tem que ter substância. Então, e o que isso é? Eu concordo. Porque senão é você é só estética. Eu acho que tem a questão da cultura, do quanto você da pressão consegue, o quanto você consegue estar em contato com o mundo, com a realidade externa também. Sim. Né? Que aí, sei lá, acho que algumas pessoas usam, eu vejo esse grupo que a gente tem lá na sociedade, de mulheres mais velhas que se reúnem para ler juntas. Eu, inclusive, já fiz parte um período. É uma coisa maravilhosa, a literatura dando substância e unindo e colando essas mulheres e permitindo que elas existam. Não só a literatura, a psicanálise, enfim. Mas e quem não tem nada disso? O que é? Um objeto interno muito bom. Ressuscitando Melanie Klein na nossa conversa. Precisa ter um objeto interno muito bom que dê conta de que você viveu e vive o máximo que você pode com aquilo que você tem. Freud chamava de talento e sorte, não é? Precisa ter talento e também alguma sorte, porque, como eu disse, a vida, como é uma história de perdas, tem pessoas que perdem muito e não aguentam perder tanto. E outras não têm tantas. E outras não têm tantas perdas, mas não têm talento também. Então também não serve, mas acho que talento e sorte. Eu queria falar uma coisa que eu me lembrei. Tem um pesquisador dos anos 70, americano, chamado Berger, e ele fala o seguinte, que mulheres são vistas e homens agem. E isso determina a maior parte das relações entre mulheres e homens e entre mulheres e mulheres. Por isso que as mulheres têm que se ocupar da aparência delas constantemente, porque é pela aparência que você vai transmitir quem você é. E os homens é pela ação que eles vão transmitir quem eles são. Isso faz toda a diferença. E eu me lembrei que há uns meses atrás eu fui
numa mesa da sociedade, falar sobre essas questões de corpo, comida, compulsão alimentar. E quando eu cheguei na sociedade, eu subi uma escadinha assim e chegou uma colega que eu não vi há algum tempo, ela falou, nossa, como você tá bonita! E aí eu fiz lá, não sei o que lá, quando eu saí, todo mundo falou, nossa, como você tá bem! Ninguém falou do que eu falei. Então, ninguém falou do que eu falei, eu podia nem ter falado. Alguém chega para homem que vai pesquisar, nossa, como você tá lindo hoje. Não, puta coisa legal que você falou, bonita. Não tinha pensado nisso. Isso é muito determinante do que acontece com a gente. E, de certa forma, isso está incorporado na substância, no filme o tempo todo. A gente precisa passar a nossa imagem de uma só vez e por isso que a gente se ocupa tanto dela e fica tão enlouquecido com ela. E duas partes do filme, só para comentar isso que você está falando, que eu acho que são muito potentes nesse sentido. Tem uma parte que a Sul, muito bonita, ela abre a porta, o vizinho vai reclamar com ela e ele desvai, ele derrete diante dela. Ele vai reclamar pensando que era a Demi Moore. E aí vê ela e ele fala, ele se desmancha, assim, né? Então, eu achei irônico, assim, é divertido, porque tem um poder nisso, né, também. O superpoder é fálico, gente. É Lacan aqui. Eu falo. Mas tem uma outra parte, acho que a cena, o filme tem questões, a Lu estava falando que não gostou do final, que fica muito absurdo, Carrie é estranha, assim, sangue voando para todo lado, uma ficção científica meio esquisita. Para mim, o que ficou mais dolorido do filme é aquela cena da maquiagem, que ela fica se arrancando a maquiagem, se tirando a maquiagem. Ela vai sair enquanto Elizabeth, uma mulher mais velha, e aí depois ela fica voltando para se arrumar e ela vai só se desarrumando, porque ela fica se machucando. Tem um monte de entrevistas da Demi Moore falando que essa cena ela se machucou mesmo, porque ela fez várias vezes aquilo de ficar tirando a maquiagem. Então, juntando com o que você está falando da substância, é muito legal esse significante, essa palavra, né? Porque se você não tem nada a não ser a aparência, e que pode ser um grande poder, mas ele é finito, ele é determinado num tempo, não sobra nada. Então, né? E é interessante isso no filme, porque em nenhum momento a personagem questiona. Nenhuma das duas questiona o sistema. Não. Ela simplesmente luta para pertencer. Só. Não tem substância nenhuma pensante. Nenhuma. Né? Se a gente até pensar na Barata lá da Clarice, da Paixão Segundo GH, que é um livro muito esquisito da Clarice Lispector, mas que ela vai ingerir a substância branca, né, dentro da barata. Então, acho que esse recheio, essa imagem, porque acho que eu lembrei da Paixão Segundo GH, porque o filme também tem essas imagens nojentas como a substância. Como essa substância branca, né, da barata. Então, o que é que a gente precisa ingerir? E aí eu acho que a Clarice Lispector, ela pega essa substância de fora, né? Tá fora. E vai ser incorporada, vai entrar dentro. E aí eu acho que realmente é esse contato com o outro, com o externo. E com a possibilidade de se alimentar do que vem de fora. Você está falando disso, da coisa da cultura, também da literatura, da troca com as outras pessoas, mas eu também fico pensando na experiência, no sentido bioniano, de aprender com a experiência. Eu acho que você integrar isso que você está falando, Lu, eu prefiro e ouço mulheres mais velhas dizendo que são mais felizes hoje do que eram com 20, 30 anos atrás. Eu acho que isso é uma integração da experiência que te substancia. Mas eu acho que te ajuda a lidar com os lutos, com a perda. Falando do bom objeto que a Lu trouxe, né? Do objeto bom, não tem objeto bom que sobreviva se não tiver alimento de fora. Se o mundo não te trouxer amor, uma possibilidade de alimentação para aquele objeto bom. Sabe uma coisa que eu acho que me ajuda muito? Não querendo dar dicas ou receitas, mas eu acho que faz muito sentido, enquanto uma mulher da minha idade, ter contato com as mulheres mais velhas. Acho que é um jeito de você ir vendo, aprender, e vendo as coisas que você ainda não tem, que são boas, que são interessantes. Porque acho que você vai... É uma forma também de você ir integrando. Eu tenho mãe e vó viva. E a minha mãe está cuidando da minha avó nesse momento já dela bem velhinha.
E eu vou conversando com a minha mãe o tempo todo. Você não vai fazer isso quando você tiver 90 anos. Não vai. A gente vai meio que combinando, assim. Claro que é uma bobagem, a vida vai surpreender. Mas pra mim, eu acho que faz sentido. Essa coisa da sociedade, eu tô num grupo de pessoas que está organizando a jornada de educação para o ano que vem. E são todas mulheres de 60, Sim. 70. E elas contando as coisas que elas fazem, me faz ter uma visão, assim, também, de, puxa, tem coisas interessantes. Não, é possível ter uma vida super rica. A própria personagem da Demi Moore tem um cara que encontra na rua e fala, meu, você é a mulher mais linda do mundo, eu quero sair com você, eu nunca esqueci de você. Não consegue. Eu não sou importante suficientemente para você, que ela era uma superstar naquele momento, né? E ela não dá a menor bola para ele, essa é a verdade. E aí ela resolve ligar para ele e sair com ele. Aí tem essa cena que você fala, por quê? Ela podia ir lá, aproveitar o que é possível na vida, com um 60 como ela, ou 50. Porque é a vida, você faz o melhor que você pode com o que você tem naquele momento. Sim. Não é? Mas ela não aguenta, porque ela só aguenta a versão jovem dela que ela não tem mais, ela não tem como sustentar, porque não tem substância, não tem como sustentar. E eu acho que é uma troca, né? O amor que você recebe, tudo que você fez na vida, que pode te manter. E quem realmente se pautou muito pela aparência acaba sofrendo muito mais, né? Agora, a gente é um conjunto. E o que eu acho mais difícil, talvez, seja abrir mão da sensualidade. Isso é muito difícil para mulheres que gostam, né? É o mais difícil. Mas não é preciso abrir mão. Mas isso você que é pode louco. viver uma sensualidade dos seus 60 anos, dos seus 70 anos. Você não pode viver a dos seus 20 ou 15. Isso que eu acho que é muito genial de ser uma diretora mulher, porque ela escolhe a Demi Moore e toda hora a gente está falando, gente, mas por que ela é linda? Mas vocês lembram que a Demi Moore, há uns anos atrás, fez um monte de procedimentos e ficou parecendo o fofão, ficou um negócio horroroso, e aí ela tá sem procedimentos, eu acho, talvez tenha feito uma plástica ou outra, mas ela tá com uma cara de gente, não aquela cara que fica de procedimento, que parece facsímile, né? Vai ficando todo mundo com a mesma cara. Então, também achei que foi muito apropriado escolher uma atriz que passou... Tem essa história. Que tem essa história, que passou por tudo isso. Foi relegada, fez um monte de procedimentos porque não aguentou envelhecer e acabou aceitando como ela é. E ela linda. tem uma coisa muito interessante, né? Porque ela foi casada com o Bruce Willis, teve 3 filhos com ele. Depois ela se casou com um ator super jovem, muito mais jovem do que ela, lindo, Ashton Kutcher. É lindo. Ela foi casada com o Ashton Kutcher, é verdade. E o Ashton era super legal com as filhas dela e não sei o quê. E depois ele acabou trocando ela por uma mulher bem mais jovem do que ela, porque é aquele momento que os homens mais jovens se encantam com as mulheres mais velhas, mas depois esse encanto passa. Mas também quase todo encanto na vida passa, independente da idade que as pessoas têm, né? E hoje o Bruce Willis, ele demenciou. E ela levou para cuidar dele em casa. Ela tem um marido. Mas ela que cuida dele. E ela trouxe ele para cuidar em casa. Então ela conseguiu manter um marido atual, o ex-marido, os filhos juntos. Foi uma verdadeira família, né? Isso é substância. Isso é substância. Porque ela não deixou, né, que seus vínculos fossem todos desfeitos, né? Vamos Bom, acabar gente, com isso, incrível. então. Adorei, maravilhoso. Que bonito, obrigada, Lu. Muito bom. Então, gente, convidamos vocês para ouvirem os próximos também. Vamos continuar mais ou menos nessa linha aí de algumas coisas em comum com esse, mas explorando outros pontos com a Lu também. Até o próximo. Até, beijos.